Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Meu nome é Júlio César Damião, sou presidente do IBF Minas e nós temos hoje dois assuntos muito importantes de uma mudança muito grande que está acontecendo no mercado e que vai continuar evoluindo durante os anos. Um dos pontos é a questão do reporte financeiro. Antes a gente demorava muito tempo para que os reportes ficassem prontos, eram muitas informações, balanços, DREs, balancetes e análise de investimento. Hoje, com a tecnologia, principalmente com a inteligência artificial, com o RPA, que é a automatização dos processos, com o blockchain, com o Big Data, com os dashboards, hoje as informações elas vêm muito rápido. E isso é muito positivo para a área financeira. A área financeira se reinventou e essas mudanças tecnológicas fizeram com que os reportes ficassem muito mais aprofundados em temas específicos que cada CFO ou diretor financeiro ou cada pessoa que cuida da área financeira possa efetivamente aprofundar os dados que efetivamente está querendo uma análise extremamente estratégica. Só que isso trouxe um desafio muito grande. Primeiro, o custo de se fazer um reporte financeiro de qualidade com essas tecnologias, elas ficaram mais complexas, porque efetivamente nós, da área financeira, não entendemos de inteligência artificial nem de como o dashboard é feito. Por isso que o primeiro desafio da área financeira é trabalhar muito de perto com a área de TI e a área de TI entender também muitos parâmetros e índices da área financeira para que ele possa construir o relatório de uma forma estratégica, de uma forma rápida, de uma forma concisa, mas também de uma forma detalhada, né? Então, os reportes financeiros no passado, eles eram, você tinha que ter uma confiabilidade, uma auditoria, algumas coisas extremamente robustas. Hoje, o reporte financeiro hoje, com esse cenário novo, ele traz escalabilidade, você consegue ter uma posição atual de todas as suas filiais no mundo, você consegue ter uma posição atual dentro do seu reporte financeiro dos seus fornecedores. E isso é muito importante para a área financeira, principalmente em momentos de crise, como passamos ano passado, em 2020, estamos tendo consequência agora, principalmente dos riscos que existem, principalmente dos prejuízos que podem vir em questões logísticas, como estamos vendo hoje. Então, a gente dá escalabilidade. O reporte financeiro, ele te dá confiabilidade, né? Então, a partir do momento que você tem um algoritmo que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o algoritmo consegue identificar quais informações tem que vir no seu reporte, você tem uma confiabilidade muito maior de tomar a decisão. Segundo, para as empresas de capital aberto ou que querem abrir o capital, esse reporte muito detalhado, como é hoje, tecnológico, ele é extremamente auditável, né? Ele é fácil de ser auditável. Então, você tem ali vários benefícios desse reporte financeiro que mudou, assim, em 5 anos ele evoluiu 40 anos em termos de mudança, né? Hoje é muito difícil, a gente, claro, né, tudo financeiro trabalha com Excel, de simulações, mas não é hoje a principal ferramenta de consolidação de informação, principalmente das grandes empresas que trabalham em escala. Mas eu queria conversar com vocês que o principal desafio da escalabilidade, do reporte, do aprofundamento, não é o reporte em si. O principal desafio do reporte, e essa é a mudança da área financeira, é entender a estratégia da empresa. Então, se antes o financeiro só consolidava a informação e passava para o presidente ou para o board, alguma coisa parecida, ou passava para a hierarquia, hoje, toda a comunidade financeira, e eu estou falando do analista ao CFO, ele tem que ter esse reporte com todas essas qualidades que eu enumerei aqui, mas ele tem que entender a estratégia da empresa, porque como você tem um reporte muito aprofundado, com muitas informações, você precisa linkar ele com a estratégia. E estar ligado à estratégia não é uma coisa fácil. Então, antes do Covid, eu conversei com muitos
muitos CFOs, com muitas pessoas, muitos empresários, o setor financeiro, a área financeira ficou muito mais próximo dos presidentes das empresas e ficou muito mais próximo dos conselhos das empresas, o que trouxe uma visão muito mais abrangente para a área financeira, que também levou a essa transformação. Então, você tem um reporte muito aprofundado. Se efetivamente o CFO quiser entender, ele tem que entender a estratégia da empresa, ele vai conseguir pegar todas as informações do reporte e construir ações de valor para atingir a meta da empresa. E também tem um outro parâmetro com relação ao reporte. Como o reporte ele ficou muito rápido, detalhado e aprofundado, você pega um dashboard que você coloca numa visão e é até bonito de ver, com todas as informações, gráficos, alguns gráficos, né, até em 3D, tem alguns gráficos que eu já vi até tridimensional. As pessoas da empresa precisam entender essa estratégia das informações do reporte, porque se você entende da estratégia, se você traça as ações, se você está alinhado com a diretoria da empresa, mas se as pessoas não entendem o que você está falando do reporte, e hoje é muito mais complicado isso do que era no passado, você só vai ter um plano de ação e nada mais. Você só vai ter um excelente plano de ação e não vai ter mais nada. Então o reporte hoje não é só o reporte hoje é toda essa tecnologia e aprofundamento das informações envolvidas em todo o processo, escalabilidade, confiabilidade, ele é auditável, ele é rápido, ele é de qualidade, ele é aprofundado em pontos que você precisa, mas ele tem que estar linkado com a estratégia da empresa e ele tem que estar linkado com um conhecimento mínimo dentro da empresa, porque as pessoas entendam o que elas estão lendo ali, porque o reporte não vai mais só para o CFO. Antes vinha um relatório só para o CFO e ele tinha que desdobrar para todo mundo. Hoje não, hoje qualquer celular com um sistema básico lê uma análise detalhada, qualquer pessoa da empresa, em qualquer lugar do mundo, as pessoas precisam compreender aquilo que elas estão lendo. E é papel do financeiro alinhado com a estratégia da empresa, passar para as pessoas como interpretar o que elas estão lendo. É assim que elas vão, na ponta, traçar a estratégia para atingir as metas e a empresa evoluir. Esse é o desafio do novo report, não é o novo report em si, né? E aconteceu uma coisa muito importante também nos últimos 5 anos, que foi a questão da governança, né? Hoje a sociedade ela faz a seguinte pergunta para as empresas. Eu sei que vocês estão tendo lucro, mas nós queremos saber como vocês estão tendo lucro. Por isso que a governança faz parte do ESG, né? Então, quando você tem governança, o que é a governança? É você definir as diretrizes estratégicas do que é negociável e o que não é negociável para toda a corporação. Quando você vai fazer um investimento, né, que nesse investimento você vai ter um risco ambiental muito grande ou um prejuízo ambiental muito grande para a sociedade, hoje nós não estamos fazendo mais esse investimento por mais lucro que traga, né? Quando a cultura da empresa sai arranhada por qualquer postura que a governança não permita, exemplo, tratar mal as pessoas, né? Não ser respeitoso com as opções das pessoas, a diversidade, isso é um ponto muito importante da governança, porque ela traduz o que é importante em termos de cultura e o que é certo a ser feito, né? Então, isso trouxe uma evolução muito grande, porque com a governança você traz uma análise mais aprofundada do quão importante é o DNA da empresa, porque hoje nós estamos falando de governança em termos de processos, nós estamos falando dentro da governança da mudança de cultura das pessoas terem a educação e a consciência de respeitarem todas as outras pessoas, e a gente chama isso de diversidade, e isso tem que acontecer, né? E nós estamos falando de um outro ponto também dentro da governança das empresas, que é a questão ambiental. Olha, gente, nós já tivemos, vamos colocar aqui, em 1987, a crise, nós já tivemos a crise da internet em 2000, nós tivemos em 2008
a crise financeira, tivemos agora 2020 a crise do Covid, que é uma crise sanitária, mas ainda nós não tivemos uma crise ambiental. Eu prefiro 15 crises do Covid do que uma crise ambiental, né? Então, a governança, ela vem por colocar todas as diretrizes, inclusive diretrizes de lucro das empresas, em detrimento de todos esses valores, que são mudanças importantes que a sociedade está cobrando das empresas e, por consequente, principalmente, isso reflete no CFO, reflete na área financeira. Então, pensem comigo, quando você tem informações rápidas e de qualidade, você tem um aprofundamento do que você quer analisar, você está ligado com a estratégia da empresa, que principalmente está ligado com a governança. A governança, ela rege os pontos da estratégia da empresa em pontos macros, e você tem estratégias específicas. Mas mesmo nas específicas, você tem o DNA da governança ali dentro. Quando você consegue traduzir isso e quando você tem uma equipe que sabe ler os reportes e sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito, você efetivamente tem uma mudança de cultura, você tem uma mudança de paradigma e você vai estar informando a sociedade que efetivamente essa empresa está preparada para o futuro, né? Então, esse é o ponto fundamental que leva à mudança da área financeira, que na verdade é uma mudança não só específico dos números, é uma mudança de um contexto geral que a sociedade efetivamente está cobrando de todo mundo. E está certo cobrar, porque eu acho que nós temos que evoluir como sociedade, nós temos que evoluir em muitos pontos que se refletem na cultura da empresa, e a cultura da empresa é fundamental para que isso se reflita. Então, pessoal, era isso que eu queria colocar. Muita atenção a essas mudanças, muita atenção no que será colocado nos próximos anos com relação a índices financeiros, os próximos reportes. A gente está vendo uma evolução muito grande dos reportes com relação ao blockchain, né? O blockchain ele transforma um ativo físico num ativo intangível, criptografado, né? E isso vai mudar muito a questão dos reportes financeiros e também de toda estrutura de empresas, principalmente as de fábrica, né? Então é muito importante que todas essas tendências estejam alinhadas, que todos os financeiros estejam efetivamente olhando para o lado, verificando as mudanças que estão acontecendo, que estejam conversando dentro da empresa e principalmente alinhado com a diretoria e com a presidência da empresa. Eu quero agradecer o convite e me colocar à disposição também do IBF no que eles precisarem. Muito obrigado.